Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei bastante movido pelo último hino que agora acabamos de ouvir, que ele cita a oração de Abacuque, e isso é a esperança do povo do Senhor. Ainda que o fruto da oliveira minta e que não haja vaca nos currais, nós continuaremos confiando no Senhor. Hoje pela manhã, pela graça e bondade e misericórdia do nosso Deus, tivemos uma lição muito abençoada, onde falamos um pouco acerca de Samaria e pudemos caminhar um pouquinho na história da Bíblia, e ali fomos conversando um pouco com os irmãos acerca de como Deus age ao longo dos séculos, perdoando, restaurando, trazendo de volta o seu povo, mesmo que muitas vezes nos distanciamos, mas como Deus ama o seu povo, está sempre disposto a trazer de volta o seu povo. Deus jamais nos deixa perder. Às vezes Satanás coloca no coração de alguém que para ele não tem mais jeito, não tem saída, não tem recurso, mas o nosso Deus, como diz a palavra, o seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Aonde houver uma alma sedenta e necessitada, os braços do Senhor estará estendido para restaurá-lo e buscá-lo e trazê-lo de volta, amém? Glória a Deus. E foi através desta lição que eu fiquei assim, bastante pensativo, quando o pastor comentou acerca da oportunidade. O Senhor me fez lembrar de uma mensagem que Ele havia colocado no meu coração há um bom tempo, e eu gostaria de partilhar com os irmãos, por gentileza. Abra as vossas Bíblias comigo, por gentileza, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, uma passagem bastante conhecida de todos nós. João, capítulo de número 4, versículo de número 23. A Bíblia vai dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Quando nós lemos esta passagem, todos os irmãos e irmãs conhecem que é um diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana, e todos nós sabemos que havia ali uma divisão muito grande, onde eles não se aproximavam. Mas aqui Jesus ele vai trazer um foco que eu acho muito interessante, porque as pessoas acreditavam que umas podiam ser mais justas e mais santas do que a outra. Por isso, os samaritanos não se davam com os judeus, porque acreditavam que estavam com a verdade e com a verdadeira adoração. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque acreditavam que estavam com a verdade e por isso não aceitavam a adoração dos samaritanos. E Jesus ele chega como aquele que une todos os corações. E eu acho interessante neste versículo, é porque esse versículo ele vai dizer assim, ó, o meu Pai está à procura daqueles que o adoram. E aí, irmãos, como Deus havia já me feito entender um pouco esta mensagem, eu comecei a me perguntar, quando nós começamos a estudar um pouco a Bíblia, um pouco de teologia, 3 coisas que nós aprendemos muito importantes de Deus. Primeiro, que Deus ele é onisciente. Segundo, que Deus ele é onipresente. Terceiro, que Deus ele é onipotente. Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus conhece tudo. Se Deus é tudo isso, por que Deus está procurando? Se Deus ele sabe todas as coisas, por que o versículo está dizendo ele está à procura? E este versículo me fez pensar um tempo atrás, como se Deus ele é conhecedor de todas as coisas, por que aqui o próprio Jesus está dizendo ele ainda está procurando? E quando eu vou ver na Bíblia, quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo vai dizer assim, ó, não há um justo, nenhum
sequer. Paulo está dizendo, ninguém é justo. Ninguém é capaz de poder cumprir o que o Senhor está determinando na terra. Aí quando eu vou ver lá no livro de Jeremias, capítulo 5, do versículo 1 a seguir, Jeremias começa fazendo um questionamento, dizendo assim, olha, dai volta pelas praças. O Senhor está dizendo, dai volta pelas praças. Aí ele continua, procurai e vede se tem alguém nesta cidade que seja justo para poder conversar comigo. O Senhor está dizendo, eu procuro e eu não encontro. Eu procuro e eu não acho. O Senhor está dizendo, procurando eu estou. A questão é que não existe. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, por que Deus está nesta procura? Nós voltamos a alguns anos atrás e vamos lá no livro do Gênesis, quando a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não deixou nada faltar ao homem. Deus deu tudo em abundância. Deus colocou tudo e muito mais para que o homem pudesse ser autossuficiente. Mas a Bíblia vai dizer que existe um inimigo nosso, e este inimigo, sabendo que nós somos a maior obra-prima que Deus criou para sermos seus adoradores, ele intentou no seu coração entrar dentro do jardim do Éden, e na sua intenção de ali entrar, ele intentou corromper o coração do homem, para que o homem se distanciasse de Deus. A Bíblia vai dizer que ele então fala para a mulher que Deus havia escondido dela algo muito precioso, e a Bíblia vai dizer que ela dá ouvidos e toca no fruto, e ali todos conhecem a história. O homem tem a sua queda. A maior obra-prima de Deus agora está condenada pela sua desobediência. Satanás do lado de fora, como diz Ezequiel, capítulo 28, o próprio profeta vai dizer, olha, Satanás era querubim ungido, ele estava lá no jardim do Éden, e ele estava observando o que Deus vai fazer. O homem pecou, o homem desobedeceu, a sentença para o homem agora é a sua destruição. Mas nós sabemos que Deus não desiste daqueles que são seus. Quando Satanás pensa que destruiu todos os planos de Deus, o Senhor vai dizer para ele, como disse para Jó no capítulo 28, 29, 30, 31, ele vai dizer, responda-me se for capaz, quem é que criou todas as coisas? Quem é que deu nome a todas as coisas? Quem é que ensinou todas as coisas, se não é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Jó fica tão espantado com a sabedoria de Deus, que ele diz, Senhor, a tua ciência é demasiadamente grande demais para mim. Ele está dizendo, quem é que pode entender o que Deus tem para fazer? E Satanás, acreditando que havia frustrado os planos de Deus, diz, Deus agora vai excluir a humanidade. Mas aqui entra o versículo que nós lemos aqui no Evangelho de João. Porque Deus, quando vê o homem, Deus não desiste do homem. Deus não abandona o homem. Deus não joga o homem à sua própria sorte, não. O Senhor olha para a mulher e disse, mulher, de tu nascerá um, e a tua semente, ela pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá ao calcanhar. Mas não se preocupa não, porque a promessa é de redenção. Sabe o que é isso? Satanás dá uma olhada e diz, não entendi nada. Como pode? Que redenção é essa? O Senhor estava dizendo, eu já vou mandar providência. Eu já vou mandar salvação. Eu já vou mandar a bênção para vocês. E a Bíblia vai dizer que passam 2000 anos. De repente nasce um homem chamado Noé.
Deus dá uma olhada para aquele homem, e a Bíblia descreve Noé como um homem justo e que andava reto diante de Deus. Deus olha para Noé e diz: aí está aquele que eu procuro. Este homem resgatará aqueles que ainda têm um coração sincero. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama Noé e diz para Noé o projeto que ele tem. Ele diz: Noé, eu virei sobre a terra como um dilúvio, destruirei todos os pecadores. Você foi o escolhido, você e a sua família. Você dará continuidade naquilo que eu comecei lá no Jardim do Éden. Mas a Bíblia vai dizer que passam-se os anos, o dilúvio acontece, a arca desce, Noé planta uma vinha, se embebeda com a vinha, e a Bíblia diz que por um momento, quando ele estava embriagado, ele amaldiçoa o seu filho mais velho, e o Senhor olha para Noé e diz: não é este homem. Deus procura aqueles que Ele pode usar. Todos que olhavam para Noé diziam: mas ele é perfeito. Mas Noé, por causa de um punhado de vinho, amaldiçoou o seu filho e toda a sua geração. O Senhor lhe diz: ele é imperfeito. Satanás olha e diz: o seu plano falhou de novo. Mas o Senhor diz: o meu plano só está começando. Passam-se 2000 anos. A Bíblia vai dizer que nasce um homem chamado Abraão. E a Bíblia dá o título para ele lá no livro dos Hebreus, vai dizer que ele é chamado pai da fé. A Bíblia diz que quando o Senhor aparece para ele, diz: Abraão, eu tenho um projeto que parou lá atrás. Eu quero que você saia da sua terra. Saia do meio da tua parentela, saia do meio dos teus, e saia, e eu vou te dizer a terra em que eu te darei por herança. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e ele começou a caminhar, e o Senhor foi dizendo tudo o que ele devia fazer. O Senhor fala com Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e vai cumprir uma promessa para ele no capítulo 21, aonde a Bíblia vai dizer, o Senhor diz para Abraão: Abraão, eu não te deixarei sem uma bênção que você sonha. Eu concederei a você um filho que sairá das tuas entranhas. Mas eu quero que você entenda, Abraão, eu sou o teu Deus, e tu serás o meu servo. Anda na minha presença, faça a minha vontade, e tu serás chamado por todas as nações como pai de todos os filhos que habitam na terra. A Bíblia vai dizer que Abraão andou na presença de Deus, porém vai chegando um tempo em que Abraão percebe que a promessa não se cumpre, e ele começa a questionar que vai morrer sem filhos, e ele fica triste na tenda, e a Bíblia vai dizer que o Senhor, entendendo aquilo, visita Abraão, e ele diz: Senhor, o Senhor me fez promessa, e eu entendo, Senhor, que o Senhor me dará um herdeiro, certamente será Damasceno que está na minha casa. Mas o Senhor diz: sai para fora, Abraão. Ele sai e diz: olha, conta as estrelas dos céus, os irmãos já conhecem, e ele vai dizer: Senhor, são incontáveis. Ele diz: assim será a tua descendência, não serão contadas, porque aquilo que eu prometo eu cumpro. Apenas aguarda na promessa, porque no tempo certo, Abraão, se cumprirá sobre ti. A Bíblia vai dizer que passa-se os anos, de repente a esposa de Abraão, Sara, ela fica gestante de um filho, e ele percebe que Deus está cumprindo o que havia prometido. Abraão anda na presença de Deus, Abraão oferece sacrifício para Deus, Abraão não deixa de adorar a Deus, Abraão não deixa de ir todas as tardes no carvalho, oferecer a Deus sacrifício de agradecimento. Mas passa 9 meses, Isaac nasce, e a Bíblia vai dizer que quando Isaac nasce, o coração de Abraão se divide, ele fica
tão feliz com o nascimento de Isaque, que quando nós vamos ler nos bons livros de história, Abraão se esquece de adorar a Deus, ele já esquece de ir visitar a Deus, ele se esquece de oferecer sacrifício para Deus. Passa-se um ano, ele não oferece sacrifício, 2 anos não oferece sacrifício, 10 anos não oferece sacrifício, 15 anos não oferece sacrifício, mas a Bíblia vai dizer, oh aleluia, que um certo dia Deus resolve aparecer a Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão vê de longe aquela imagem, ele corre ao encontro. E ele diz, oh meu Senhor, que bom que viestes, tenho muito a lhe dizer. O Senhor diz, eu sei. São 15 anos de ausência, 15 anos sem sacrifício, 15 anos Abraão está dividido entre Deus e Isaque. Isaque agora já é a sua maior riqueza. Abraão não tinha mais tempo para Deus. Abraão não se lembrava de salmodiar a Deus. Abraão se esquecia do cordeiro que tinha que separar para Deus, porque agora Isaque se torna mais importante. Agora o Senhor encontra com ele e diz, Senhor, tens alguma outra boa promessa? E a Bíblia vai dizer que Deus olha para Abraão e diz, Abraão, eu tenho um sacrifício para te pedir. 15 anos sem sacrifício, Abraão. Eu tenho um sacrifício. Abraão diz, é para agora, Senhor. Ele diz, eu quero que você me ofereça Isaque, teu filho, o teu único filho, como sacrifício a mim. Deus estava como uma máquina de raio-x, olhando dentro do peito de Abraão. E o coração de Abraão dispara, porque o sentimento de pai que estava naquele momento estava dividido com um pensamento e um sentimento de servo. Talvez ele quisesse dizer, Senhor, não faça isso comigo. Mas Abraão entendia que a maior vontade de todas não é a nossa, mas é a vontade do Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que ele disse, sim, Senhor, eu faço o que o Senhor me pediu. Ele pega Isaque, ele pega a lenha, ele leva 2 servos, vai até o monte, e todos também conhecem a história. Chega ao pé do monte, desça os servos ali. Isaque entende, tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas não tem o quê? O sacrifício. E ele pergunta, pai, aonde é que vamos encontrar o sacrifício? Abraão, com o coração dolorido, doendo, ele diz, Deus proverá para si o seu cordeiro. Sabe o que é isso, irmão? É confiarmos em Deus, é não duvidarmos do que Ele pode fazer. Como foi cantado aqui nesta noite, temos que crer em Deus. Temos que voltar ao tempo antigo, quando Deus falava não se questionava, quando Deus prometia não se duvidava, apenas glorificávamos a Ele. Oh, aleluia. Outro dia eu falava com alguns irmãos, nos preparamos tanto com ensinos, nos esmeramos tanto aqui na palavra, fazemos cursos demorados, 4 anos, 5 anos, 6 anos, curso teológico aprofundado, dinâmico, de todo quanto é jeito. Nos preparamos para poder conseguir trazer uma palavra boa. Mas esses dias o Senhor falou comigo, dizendo, vocês se preparam para pregar, se preparam para ler, se preparam para ensinar. Mas o Senhor me fez lembrar dos pastores de 30, 40, 50 anos atrás. Não tinham leituras e nem conhecimento teológico, mas passavam horas de joelhos na beira da cama, se preparando para enfrentar Satanás. Quando este aparecia com pessoas endemoniadas, quando alguém entrava paralítico na porta da igreja, eles não sabiam ler a Bíblia, mas tinham autoridade de Deus e faziam com que aquelas pessoas andassem pelo poder do nome de Jesus. Nos preparamos para muitas coisas neste mundo,
mas nos esquecemos de nos preparar para as coisas espirituais. Quando alguém de repente manifesta um demônio, como já aconteceu em algumas vezes que eu estava presente, já cheguei a ver obreiros correr, e perguntei para o obreiro: por que você está correndo? Ele diz: eu estou com uma pendênciazinha aí, sabe como é que é? E eu aprendi que se a gente tiver com uma pendência pecaminosa, o diabo sai dele e pega em mim. Eu falei: rapaz, e agora que você fala isso, você tinha que estar preparado para que quando Satanás aparecesse, você tivesse revestido de autoridade, vinda direto dos céus. É assim que Deus quer que nós agimos diante dele. Oferece-me teu filho, o teu único filho. Abraão sobe no monte, deita Isaque sobre o altar. Seu coração está disparado. Talvez uma lágrima corre nos seus olhos, perguntando para Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Porque me permitiu ver a bênção e agora tira. Mas a Bíblia vai dizer que ele levanta a sua mão. Deus, olhando do alto céu, enxerga um coração de pai, um coração cheio de lágrima, um coração que não estava pronto ainda. E o Senhor dá um brado no céu e diz: Abraão, não faça isso contigo. Oh, aleluia. Talvez Abraão dissesse: mas agora, Senhor, não tem cordeiro, não tem nada. Ele diz: dá uma olhada para o lado, Abraão. Dá uma olhada para o lado. Olha aí do lado, Abraão. Eu não sou pego de surpresa e nem sou pego nos projetos de Satanás. Está aí o cordeiro, oferece esse cordeiro, porque eu já preparei o cordeiro. Ainda não é Abraão. Ainda não é o chamado pai da fé. Satanás olha e diz: a tua obra-prima falhou, não tem mais jeito. Mas passam 100, 200, 300, 400, 500 anos, nasce um homem chamado Moisés. A Bíblia vai dizer que o plano do adversário era destruí-lo quando nasceu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus dá uma estratégia. Moisés é livre das mortes nas águas do rio Nilo. E a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó o encontra. Cria ele como um egípcio em todas as regalias egípcias. A Bíblia vai dizer que quando Moisés está com 40 anos, ele olha e ele está formado em todos os conhecimentos intelectuais dos egípcios. Mas ele descobre que ele não é egípcio. Ele descobre que ele é hebreu. E a Bíblia vai dizer que o seu coração se enche de ira. E ele diz: vou fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia vai dizer que ele vê um soldado egípcio açoitando um hebreu. Ele vai ao soldado, mata o soldado, enterra na areia. Agora Moisés, ele vai correr para o deserto e se tornar um foragido. A Bíblia vai dizer que depois, quando ele está com 80 anos, o Senhor aparece para ele em uma sarça que ardia em fogo e diz para ele o plano que ele tinha para o seu povo. Ele diz: olha, Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo e eu vou te enviar para resgatar o meu povo do Egito. Ele diz: Senhor, não tenho condições alguma, não tenho competência alguma. Mas o Senhor diz: não diga isso, porque eu farei de você o guia que tirará o meu povo de lá. E todos conhecem a história. Moisés desce, Deus faz sinais, manda 10 pragas, abre o mar vermelho, o povo passa. Moisés guia o povo pelo deserto, coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Mas chega um dado momento em que o coração de Moisés se deixa encher de ira, e quando o Senhor diz para ele: Moisés, hoje será o dia em que você vai me exaltar diante do povo. De repente, alguém fala algo a Moisés, e ele sai irado da tenda,
pega o cajado, bate na rocha e ordena que a rocha dê água. O Senhor olha para ele e diz: Moisés, você não deveria ter feito isso, porque hoje era o dia de eu ser glorificado. E a Bíblia vai dizer que por causa deste pecado, o Senhor não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Moisés até que pediu, mas o Senhor diz: não, Moisés, você não vai entrar na terra por causa do teu pecado. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fala: vai, prepara Josué, e você vai vir aqui, vai deitar e vai morrer, porque se finda o projeto que eu tinha na sua vida. Satanás, olha, acabou. Deus não pode fazer mais nada. Deus se frustrou pela terceira vez. O homem que ele acreditava ser um homem próprio pecou, a ira entrou no coração de Moisés. Mas a Bíblia vai dizer: passam-se 10 anos, 30 anos, 80 anos, 100 anos, 180 anos, nasce um homem chamado Davi. E este homem, segundo Paulo vai nos dizer, que este homem Deus escolheu para si, porque era um homem justo. Mas quando nós vamos olhar para a história de Davi, era um jovem rejeitado, era um jovem franzino, não tinha nada que pudesse fazer dele rei. Mas a Bíblia diz que Deus olha para ele e vê nele um espírito de um gigante. E o Senhor olha e vê que Davi era um jovem que o adorava em espírito e em verdade. Davi era um jovem que não se contaminava com o pecado. Davi se entregava 100% nos seus louvores. A Bíblia vai dizer que uma certa feita um urso tentou arrebatar uma das ovelhas do seu pai, e a Bíblia vai dizer que ele, como um gigante, arrancou a ovelha da boca daquele urso. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olhava nele e via nele um grande servo. Mas a Bíblia também vai nos dizer que quando Davi é coroado rei, depois de toda a perseguição, o Senhor está dizendo: Davi, todas as nações serão chamadas em Davi, sob o seu trono nascerá um Davi. Anda na minha presença, anda nos meus estatutos, não desvia da minha presença, faça aquilo que eu estou te determinando, e você verá o que eu tenho para fazer. Mas a Bíblia vai nos dizer que Davi, uma certa feita, ele está sozinho no palácio. De repente ele dá uma olhada e vê uma mulher se banhando, e a Bíblia vai dizer que quando ele olha aquela mulher, ele acha ela muito bonita, e ele vai perguntar a alguém: quem é aquela mulher? Alguém diz: olha, aquela mulher se chama Betseba, ela é esposa de um capitão chamado Urias, está lá na batalha, está lá no fronte. Ele diz: traga ela aqui, chama ela aqui. E a Bíblia vai dizer que então ele conheceu a Betseba, e a Bíblia também vai dizer que ela então vai ter um filho de Davi. Quando Davi fica sabendo disso, o pecado se torna maior. Então ele vai dizer para Urias: olha, você está de férias a partir de agora, vai para tua casa agora, deita com a tua esposa e você está de férias. Mas a Bíblia vai dizer que Urias, ele era um servo temente a Deus e obediente a Deus. Ele diz: eu não posso fazer isso, meu Senhor, porque enquanto o exército está pelejando, eu não posso ficar aqui, eu preciso estar lá honrando o meu Deus. Então Davi se vê sem saída. Então ele chama um dos generais e diz: escuta, eu quero que você pegue Urias, coloca na frente da batalha, desarmado, sem nada, põe na frente. Talvez alguém disse: mas se puser ele na frente desarmado, ele será o alvo. Ele diz: não se preocupa não, eu sei o que estou fazendo. E a Bíblia vai dizer que Urias é morto. Davi pensa: acabei, ninguém vai saber. Mas entra Natã no palácio, e a
Bíblia vai dizer que Natan entra com uma parábola dizendo: um homem tinha várias ovelhas, tinha apenas uma ovelha, mas o que tinha muitos mandou matar aquela ovelha. O que o Senhor acha que deve ser feito com este homem? Ele vai dizer: olha, é muito fácil a resposta, o que tem muitas ovelhas tem que morrer. Ele diz: pois este homem és tu, porque você mandou matar um capitão para esconder o teu pecado debaixo do teu trono. E a Bíblia vai dizer que Davi se joga de joelhos no chão e ele diz: eu pequei contra o Senhor, grande pecado eu cometi. Aleluia. Ainda não era Davi. Deus ainda procura. Deus está procurando. Os olhos de Deus estão sobre esta igreja nesta noite. O Espírito Santo de Deus está passeando na igreja nesta noite. Os olhos do Senhor caminham sobre a igreja nesta noite. Deus está procurando aqueles que estão prontos para serem instrumentos na sua mão. Satanás olha e diz: Deus fracassou. Passa um ano, passa 10 anos, passa 20 anos, 23 anos, um jovem ajoelhado na beira de uma cama, por nome de Salomão, é passado para ele o bastão. Davi vai dizer para ele: filho, sê homem, anda na presença do Senhor, cumpra os seus mandamentos, e não faltará sobre o teu trono um sucessor. Passa uma semana, Salomão entra no templo, dobra o joelho, acende o sacrifício, ora a Deus e pede ao Senhor sabedoria. Dá-me graça, sabedoria, para que eu saiba sair e entrar no meio do teu povo, julgar com justiça e não pender nem para a direita e nem para a esquerda. Deus se agrada da oração de Salomão, e o Senhor vai dizer que Deus confia a Salomão algo que Davi estava querendo há muitos anos: a construção de um templo. E o Senhor vai dizer: você irá construir este templo, porque as mãos do teu pai estavam cheias de sangue. E a Bíblia vai dizer que Salomão começa a construir o templo. Deus não deixa faltar nada. Tem ouro em abundância, prata em abundância, madeira em abundância, pedra em abundância. Passam-se 40 anos, o templo é construído. Mas a Bíblia vai dizer que o templo era tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, que segundo os bons livros vai nos dizer que algumas pessoas que entravam no templo, quando viam querubins que estavam bordados nas cortinas, eles achavam que eram querubins vivos de verdade e se jogavam no chão, de tal era a maravilha que eles achavam do templo. Mas a Bíblia vai dizer que aquele templo, que é um templo de adoração ao Senhor, agora começa a se tornar o templo da vaidade. E agora nós vamos ver que Salomão se deixa assim envaidecer. Salomão se deixa o ego crescer demais. Olha que templo maravilhoso, olha que casa grande. Ninguém neste mundo tem um templo como este. Deus só habita aqui. Aqui é o lugar perfeito, aqui é o lugar que Deus mora e ninguém tira. Mas a Bíblia vai dizer que Deus olha para o coração de Salomão e do povo hebreu e entende que o coração deles se contaminaram.
Passam-se os anos, Salomão se casa com mais de 1000 mulheres, sendo 700 princesas, 300 concubinas, fora algumas outras que a história não conta. Mas a Bíblia vai dizer que por causa destas mulheres, Salomão levanta altares a ídolos pagãos. E o Senhor olha e entende que o coração de Salomão havia se distanciado de Deus. Também não era Salomão. Deus olha para o templo e entende que o seu povo está muito longe dele. Passam-se os anos. O Senhor permite que o rei da Babilônia invada Jerusalém. O templo é destruído. Pedra sobre pedra jogada no chão. Ficam poucas coisas do templo. Os muros destruídos, a casa destruída, sacerdotes são mortos, os mais nobres intelectuais são levados cativos para a Babilônia. Ficam apenas os pobres e miseráveis ali. Mas a Bíblia vai dizer que passam-se 70 anos. A miséria de Jerusalém é muito grande. A miséria de Judá é muito grande. E a Bíblia vai dizer que quando Neemias está lá no outro reino, a Bíblia vai dizer que ele recebe cartas e diz: o povo está miserável, mendigando, está tirando comida do meio das cinzas, não tem um único templo para adorar, não tem uma igreja para prestar culto, não tem um altar para oferecer sacrifício. 70 anos sem culto, acabou tudo. Neemias se entristece. A Bíblia vai dizer que ele vai diante do rei com um semblante caído e triste. O rei olha para Neemias e entende que Neemias era um homem alegre. E então ele questiona Neemias, diz: por que o teu semblante está triste, Neemias? E Neemias vai dizer: ó meu Senhor, por favor, não se enfureça comigo. Ele diz: diga-me o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que ele diz: olha, a minha cidade está destruída, o meu povo está sem templo, não tem sacerdote, não tem muros, está a ruína. E a Bíblia vai dizer que Neemias coloca no coração, o rei Artaxerxes coloca no coração e diz: Neemias, vai para a tua terra, eu vou mandar que os capitães, todas as pessoas vão te fornecer madeira, palha, tijolo, vai te oferecer tudo, vai lá, levanta os muros de Judá, depois você volta. E a Bíblia vai dizer que Neemias sobe e edifica os muros da cidade. Tem 3 inimigos ali perto, diz: esses muros vão cair quando a raposa passar. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem diz: olha, nós não temos tempo a perder com o incrédulo. E diz que eles edificam os muros, mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que eles levantam um templo. Este templo não é mais o templo de Salomão com bacias de ouro, não. Ele vai dizer que ele levanta um templo simples, um templo humilde, um templo muito simples demais. Mas aí o salmista vai me falar que a alegria do povo é tão grande quando aquele templo simples, pequeno, pobre, sem nenhuma estrutura de ouro é erguido. Ele vai me dizer que o salmista vai dizer assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, depois de 70 anos sem poder adorar a Deus, nós temos um lugar para dizer glória a Deus e aleluia, bendizer ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o próprio salmista vai dizer: melhor eu estar um único dia nos átrios da casa do Senhor do que 1000 anos fora. Ele está dizendo: Deus está restaurando a sua casa no meio do povo. Nós aqui, irmãos, passamos alguns dias sem poder nos reunirmos aqui. A tristeza já estava tomando conta. Não podia dar glória a Deus, não podia glorificar. Satanás olhava e dizia: agora vai dispersar o povo. Mas olha aí o milagre de Deus no meio da igreja. O seu povo voltou a adorar e glorificar, porque nós estamos bendizendo ao nome do Altíssimo. Aleluias. Neemias levanta o templo, é simples, não tem nada. Mas aparece um certo profeta 750 anos antes de Cristo, chamado Isaías. Ele vai dizer: vai nascer um. Oh, aleluia.
todo o governo estará sob os seus ombros. Nascerá de uma mulher virgem, nascerá de uma mulher que nunca teve filhos. Este será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. 750 anos antes, aparece um profeta chamado Ageu. 340 anos depois, esse profeta escreve um certo dia, inspirado por Deus, lá daquele templo humilde de palha, sem nada de especial. Ele entra no templo, o Senhor toma as mãos dele e diz: escreve, e ele começa escrevendo, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Salomão levantou um templo de ouro e de pedras preciosas, mas o mais importante ainda não tinha entrado lá. Mas Ageu vai dizer que a glória da segunda casa. Passa um ano, passa 10, 100, 200, 300, 325 anos. Um certo homem com 75 anos de idade estava em casa. De repente alguém resolveu lançar sorte. E quando lança a sorte cai sobre aquele homem. E na vida daquele homem tinha uma promessa de 75 anos. Era muita idade para aquele tempo. E aquele homem aguardava a promessa. E diz que a sorte foi lançada e ele foi cuidar do templo naquele dia. E quando ele entra naquele templo levantado por Neemias, simples, sem nenhuma beleza, ele está limpando o templo com todo o amor e dizendo: eu sinto algo diferente hoje, eu sinto algo especial hoje, eu sinto algo maravilhoso hoje. E de repente na porta daquele templo, às 9 horas da manhã, vem entrando um casal muito simples, um casal com uma roupa simples, mas trazia consigo o maior tesouro da humanidade sob os seus braços. Quando aquele casal entra naquele templo que Ageu disse que seria grande, aquele casal entra por aquele templo e ele diz àquele homem dizendo: olha, nós viemos apresentar a criança. E quando aquele homem pega aquela criança, o Espírito Santo de Deus entra dentro da sua alma e diz: é este, é este, é este. E a Bíblia vai dizer que ele levanta a criança para cima e ele entende que aquela era a promessa que Deus havia feito. E ele diz: ó Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Satanás olha vendo aquilo, ele diz: não é possível. Não pode ser. Nesse templo simples e pobre entra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o maravilhoso, aquele que era e aquele que é, aquele que está sentado entre os querubins, aquele que tem poder no céu e na terra, aquele que vai fazer tudo e todas as coisas, a semente da mulher prometida em Gênesis. Mas o Senhor diz: é Ele mesmo. Deus está trabalhando. Deus não desiste daqueles que são seus. Satanás olha e diz: ele mandou o próprio filho. E diz que ele vai no coração de Herodes, mata as crianças. Mas Deus faz com que Jesus seja livre. Passam-se o ano, 2, 10, 12 anos depois, no meio dos anciãos está uma criança de 12 anos. Está ensinando aos mestres tudo acerca do reino da glória. Satanás olha e diz: esta criança não
pode crescer. Mas a Bíblia diz que o Senhor cuidava dele e o menino crescia em sabedoria e graça. 30 anos depois, Jesus vai aparecer num lugar totalmente estranho. Tem um homem estranho na beira de um rio. A Bíblia vai dizer cingido com roupas estranhas. E a mensagem dele é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu vos digo que eu batizo vocês com água, mas virá um após mim que é maior do que eu. Este vos batizará com Espírito e com fogo. Esta era a mensagem de João Batista. Mas um certo dia, na margem daquele rio, no meio da fila dos batizados, João está pregando. O coração de João acelera. Ele entende que aquele dia é um dia especial. Quando de repente alguém vem chegando e se aproximando, quando ele bate o olho naquele homem, ele entende que aquele era o prometido. E a Bíblia vai dizer que ele diz: Senhor, eu que tenho que ir a ti, e o Senhor vem a mim. E ele diz: João, cumpra-se aquilo que de mim está escrito. Cumpramos todas as leis. João batiza ele sai dali 40 dias no deserto. Satanás tenta persuadi-lo. Passa 2 meses, forma os primeiros discípulos, começa com Mateus, vai terminar em André, e a Bíblia vai dizer que 3 anos de ministério, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus avalia, Jesus faz tudo. Quando dá 3 anos, lá na cruz, lá no Calvário, como foi cantado pelo nosso irmão, lá no Gólgota, ele dá o seu último brado dizendo: Pai, na tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer que ele expirou. Satanás olha e diz: acabou, o Filho de Deus perdeu. 3 dias depois, o túmulo se abre, Jesus aparece, 40 dias caminha no meio dos homens. A missão agora não é dele, mas ele começa ensinando os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinai a todas as escrituras, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje eu e você estamos aqui porque o brado da vitória foi dado e Jesus venceu a cruz.